Bom, pessoal, estamos de volta então para a segunda parte da nossa aula e nós vamos continuar conversando sobre essa situação tão precária, né, tão turbulenta que a Europa vivia nesse momento. Além então da grande fome, além da peste negra, nós temos então neste momento o início de uma guerra que fica conhecida como Guerra dos 100 Anos. Não é uma guerra que dura 100 anos, é uma guerra que dura 116 anos exatamente, mas fica conhecida como Guerra dos 100 Anos. E quem entra nessa guerra? Dois importantes países da Europa, a França e a Inglaterra, que está logo aqui. Que então que eles estão guerreando? O primeiro motivo é porque o rei da França morreu e então não deixou filhos, não deixou herdeiros para assumir o seu lugar. Ele tinha parentes que ocupavam o reino inglês. Esses parentes estavam interessados então em assumir o trono na França, mas os nobres franceses não gostaram dessa ideia. Então, eles iniciam conflitos na disputa por esse trono francês. No entanto, tem um outro grande motivo. Aparece aí para vocês, né, mais aproximado, então aqui é a Inglaterra e aqui a França. E essa região aqui hoje conhecida como Bélgica, né, antes recebia o nome de região de Flandres. E nessa região era uma região muito importante de interesse econômico, né, uma região muito importante, tanto para a França como a Inglaterra. E elas entram então em guerra na disputa pelo domínio desse território também. É uma guerra que dura muitos anos, né, e que tem várias batalhas. A França que vence essa guerra consegue então permanecer no domínio do seu território e no domínio da região de Flandres. No entanto, a Inglaterra permanece em guerra civil, uma guerra interna entre eles. Por quê? Porque toda essa disputa por território, né, essa disputa por poder, por domínio de territórios, acaba criando intrigas entre duas grandes famílias nobres na Inglaterra e elas acabam disputando o governo também da Inglaterra. A Inglaterra permanece em guerra e essa guerra fica conhecida como Guerra das Duas Rosas, mas nós não vamos falar muito sobre ela agora, certo? E aí, pessoal, essa guerra é importante destacar que ela não é um conflito armado como a gente vê nos filmes, né? Metralhadora, granada, tanque de guerra, não. Essas coisas são coisas comuns nas guerras mais atuais. A gente está falando da Idade Média, né? De muitos anos atrás. Então, esses conflitos eram marcados por armas como arco e flecha, espadas, lanças, certo? Esses eram os armamentos. As disputas eram face a face, a gente não ficava atirando à distância, né? Mas ia um para cima do outro. Então, essa imagem demonstra aí para vocês como eram essas guerras, né? Algumas características dessas guerras. É importante destacar que quando a gente fala em guerra, a gente sempre pensa em homem lutando, certo? Mas nesse momento a gente tem o destaque de uma grande mulher, conhecida como Joana d'Arc, né? Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas Joana d'Arc foi uma grande heroína nesse momento. Ela entra em guerra, né, para defender, né, o seu país, para defender a França. Nesse momento, a gente realmente não tem grandes participações de mulheres, mas a participação de Joana d'Arc foi muito efetiva. Inclusive, hoje ela é considerada uma santa, até, né, a santa padroeira da França. Por que ela foi tão importante? Porque ela assumiu, né, esse seu lugar, ela lutou com coragem. No fim das contas, ela acabou sendo acusada e queimada numa fogueira, mas ela ocupou esse lugar de posição, né? Então é uma figura muito importante para vocês guardarem, se lembrarem, estudarem. Tudo bem? E a gente está caminhando para o fim desse nosso momento de estudar como acaba a Idade Média. Lembra que a Idade Média começa lá com o feudalismo, né? O surgimento do feudo, o senhor feudal todo poderoso. E aí vai aparecer aí para vocês um exemplo do feudo. Então nós temos assim
A maioria dos feudos tinha mais ou menos essa estrutura. Aqui nós temos o grande castelo do rei e ele era dono de todo esse território. A Europa, então, era dividida em vários feudos. Os senhores feudais eram tão importantes que alguns chegavam a ser quase mais importantes que o próprio rei. Então a gente tinha o rei que dominava aquele país, né? E aquele país era dividido em feudos. Esses senhores feudais eram muito importantes porque eles que dominavam dentro do seu feudo, dentro do seu território, eles que mandavam. Não era o rei que dizia como ele cobrava as taxas, como ele cuidava dos seus servos. Não, era o próprio senhor feudal que decidia sobre essas questões. Então, os senhores feudais eram muito importantes. Mas nesse momento de crise, em que tem a grande fome, a peste negra, a guerra dos 100 anos, as revoltas camponesas, tudo isso, gente, traz uma grande consequência para o senhor feudal. Por quê? Porque ele que tinha a maior parte das terras, eram os senhores feudais. Então, imaginem só, parte das cidades ficava no território dos senhores, parte das cidades ficava no território dos senhores feudais. Essas cidades, né, tiveram um prejuízo, por quê? Porque o comércio foi prejudicado pelo prejuízo nas colheitas, pela inundação das colheitas. Então essas cidades foram prejudicadas. Essas pessoas que viviam nas cidades tiveram dificuldade, né, no seu comércio com o senhor feudal, no pagamento das taxas para os senhores feudais. Além disso, a gente tinha revoltas contra esses senhores feudais acontecendo por conta das altas taxas que eles estavam querendo voltar a cobrar, porque estava num momento de grande crise. Então ele não queria perder o seu poder, ele começou a querer tomar, né, mais desse poder, cobrar mais taxas, mas aí nesse momento de tanta crise, ele perde alguns servos que acabam fugindo, encontrando regiões desabitadas para morar. Então, todo esse momento de crise, o que acontece? O senhor feudal vai perdendo seu poder e o rei, para tentar solucionar toda essa situação, né? A gente não está falando de um único país, a gente está falando de vários países. Os reis, né? Então, para tentar solucionar isso daí, começam a puxar o poder de volta para si, falar, não, agora eu vou cobrar os impostos, eu vou resolver, né, todo esse problema social, essa crise econômica. O rei começa a puxar isso para si. Então, o senhor feudal vai perdendo a sua importância. Se a gente não tem mais o senhor feudal, que era a figura mais importante do feudo, a gente então tem uma crise no sistema chamado feudalismo. Então, o feudalismo enfraquece e chega ao fim neste momento. Todas essas consequências, toda essa crise, todas essas doenças, a grande fome, tudo isso acaba culminando no enfraquecimento desse sistema e então no fim do sistema do feudalismo. E aí, então a gente chega no fim da Idade Média. Mas o marco do fim da Idade Média é o fim do Império Bizantino. Está aparecendo para vocês aí uma imagem que mostra o Império Romano. A Idade Média começa quando o Império Romano do Ocidente, esse daqui amarelinho, laranjinha, chega ao fim, quando ele é invadido, né, pelos bárbaros, tomado por vários povos, então chega ao fim. Esse Império Romano, a gente tem o início do sistema do feudalismo da Idade Média. Mas esse Império Roxinho continua, né? Os dois eram Império Romano e tinham se dividido em dois, e o Roxinho continua, que é o Império Romano do Ocidente, com a capital em Constantinopla. Mas aí lembram que as cruzadas começam então com essa disputa dos cristãos com os muçulmanos? Um dos territórios que começa a ser invadido pelos muçulmanos é o Império Bizantino. O Império Bizantino, que é o Império Romano do Ocidente, ele era um império cristão e quando ele então é invadido pelos muçulmanos, é que então o imperador pede a ajuda da Igreja Católica e dá início às cruzadas. Mas no fim das cruzadas, os muçulmanos conseguiram sim dominar o território do Império Bizantino. Então esse império chega ao fim. Quando esse império que tinha o domínio desse território chega ao fim, a gente tem o fim do que a gente chama de Idade Média, em 1453.
é o fim de um período, porque a queda do império e o fim do feudalismo encerram esse estilo de vida na Europa, e a gente tem um novo movimento, nascimento de novos tipos de governo, e então um novo momento que a gente vai estudar mais para frente, que é chamado de Idade Moderna. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, conseguido assimilar os conteúdos e que vocês consigam realizar os exercícios da melhor forma possível. Tudo bem? Aproveitem o tempo dos plantões e qualquer dúvida eu estou aqui, disponível para vocês. Tudo bem? Bons estudos! Um beijo!